E aí galera, beleza? Para quem já é seguidor do canal, eu sou o Shark. Para quem é meus alunos, eu sou o Crispim. Hoje estamos de volta com um formato novo aqui para o canal, fazendo um vídeo sobre a segunda aula de tutoria sobre atletismo para os meus alunos do terceiro período da Faculdade Pitágoras Itabira. É, Antes de iniciar a parte do vídeo, deixa eu fazer uma prévia do que vai ser a aula de hoje. Então, como ela é continuação da aula passada sobre o atletismo, hoje vou dar sequência às provas de salto. E fazendo um adendo sobre comentários, isso é importante, que eu recebi do vídeo passado, que eu não falei das provas de maratona e meia maratona. É porque como o vídeo era ao vivo, então a chance de erro é maior, que não vai ter corte nem nada. Eu não falei dessas provas e não expliquei por quê. Essas provas de longa distância, elas não foram mencionadas porque as provas que eu abordei são todas aquelas que são praticadas dentro da pista de atletismo. Mais para frente, aí nós vamos dedicar um vídeo exclusivo para as provas de maratona e meia maratona. Beleza? Então, sem mais delongas, solta a vinheta! E aí galera, então agora vamos dar início à tutoria que tá igual, como eu disse, está no formato novo, espero que vocês gostem. Quem não é seguidor do canal, siga o canal no YouTube e nas redes sociais, que vai estar na descrição desse vídeo também, que é o Facebook e Instagram. Mesmo que não tenha vídeos postados com uma frequência maior, o Instagram sempre tem alguma reportagem científica, tá bom? E curtam, se vocês gostarem, curtam o vídeo, compartilhe com os amigos e chame mais pessoas para fazer parte dessa família, esse grande império nosso aqui. Então, sem mais delongas, sequência na aula. Boa noite a todos. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e essa aqui é a segunda aula de tutoria da disciplina Metodologia do Ensino do Atletismo, abordando hoje as provas de salto. Essa tutoria ela vai estar direcionada à turma do terceiro período do curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade Pitágoras Itabira. E esse vídeo vai estar disponível no canal Império Científico para posteriores acessos e fica aberto para os alunos poderem tirar dúvidas comigo via WhatsApp ou outras mídias sociais, outras redes sociais disponíveis com a turma. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o conteúdo de saltos, falando sobre a classificação dos saltos. O salto nada mais é que uma projeção do corpo no ar em decorrência de força de impulsão de uma ou duas pernas resultantes daquele movimento. Os saltos eles podem ser classificados como saltos horizontais, que são aqueles saltos que estão paralelos à linha do horizonte, e saltos verticais, que estão em sentido perpendicular à linha do horizonte, como mostra a figura aqui abaixo, no plano vertical, que podemos usar como exemplo uma coluna de uma construção, um tronco de uma árvore. E no plano horizontal seria como se fosse o plano da pista de corrida mesmo, durante o salto, que é aquele plano na linha do horizonte. Os saltos horizontais, eles são classificados como salto em distância, que inclusive é uma das provas mais antigas do atletismo e uma das menos complexas entre os saltos, ou melhor dizendo, a que tem menor grau de dificuldade entre todas as provas de salto. E ela consiste em realizar um salto atingindo
a maior distância possível dentro de uma caixa de areia. O salto triplo, ele possui uma dinâmica parecida com a dinâmica do salto em distância, porém ele consiste em realizar 3 saltos consecutivos, tentando obter a maior distância possível até o atleta atingir a caixa de areia. Uma curiosidade sobre o salto triplo é que as mulheres puderam participar de forma oficial na década dos anos 90. O salto em distância, ele possui 4 fases, que são corrida de aproximação, impulsão, voo e aterrissagem. A corrida de aproximação ela é executada na maior velocidade possível até chegar à tábua de aproximação para executar o salto. Mais à frente eu vou mostrar o desenho da pista de salto em distância e salto triplo e vou explicar com mais detalhes como funciona a parte da tábua e o percurso de corrida até a execução do salto e a queda. Fase de impulsão, ela deverá ser executada com apenas um dos pés. Esse detalhe é muito importante. O atleta, quando ele vai fazer a impulsão para chegar na fase de voo, ele deverá realizar essa impulsão com apenas uma das pernas. Se utilizar as duas, o salto será invalidado. A fase de voo possui 3 técnicas que serão executadas de acordo com a habilidade de cada atleta, que pode ser a técnica grupada, a técnica em arco e a técnica de passada no ar. Essas diferenças eu vou deixar para explicar para minha turma durante as aulas práticas sobre a disciplina salto, tá bom? E por último, a fase de aterrissagem, que ela sempre irá tocar a areia, o pé sempre irá tocar a areia antes do restante do corpo. Caso alguma outra parte do corpo toque a areia antes dos pés, a medição será a partir desta marca, tá bom? Então significa que se o atleta tocar outra parte do corpo antes dos pés, ele vai estar perdendo distância durante essa prova. Na imagem aqui ao lado, dá para ver o período, todas essas fases do salto em distância. Desse ponto, aqui siga o cursor do mouse, aqui por cima da imagem. Deste ponto para trás, significa que é o período da corrida de impulsão. A partir deste ponto, começa a fase de impulsão, tá bom? E após a impulsão, inicia-se a fase de voo, que é onde o atleta projeta seu corpo no ar, como foi dito anteriormente. E a queda seria a fase de aterrissagem dele, que é onde, quando o atleta cai tocando o solo, e como a imagem está mostrando aqui, ele está tocando a areia com os pés antes do restante do corpo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Lembre-se de qualquer dúvida, mande as perguntas para mim, tanto para o WhatsApp quanto pelo canal mesmo, tá bom? Algumas curiosidades referente ao salto em distância, uma delas é com relação ao vento. Se durante a prova o vento tiver uma velocidade superior a 2 km por segundo, a distância saltada não será computada como recorde. Só que tem um detalhe, esse vento ele tem que estar a favor do atleta. Então, se esse vento estiver a favor do atleta e ele quebra um recorde, por exemplo, esse recorde não vai ser computado como recorde, mas vai ser, se for caso de medalha, o atleta vai ser premiado da mesma maneira, tá bom?
E uma questão importante é a metodologia do ensino do salto em distância. E essa metodologia pode ser aplicada também para o salto triplo, adaptando a mesma às condições da atividade, da próxima prova. Então, a metodologia é importante que ela seja, durante o ensinamento dela, que ela seja progressiva, e as tarefas sejam introduzidas de acordo com o desempenho físico e motor daquele aluno, de acordo com as habilidades cognitivas do mesmo, para que ele possa adquirir as habilidades necessárias para executar o salto durante uma prova de salto em distância, e reduzindo o gasto energético que vai ser utilizado naquela prova e reduzindo também a quantidade de possíveis erros que esse aluno ou atleta possa vir cometer durante a execução da prova. O salto triplo, como foi dito anteriormente, tem uma dinâmica parecida com o salto em distância. Porém, ele tem um maior grau de complexidade devido ao número de saltos a serem executados e principalmente pela grande carga mecânica empregada durante a realização dessa prova. Mais significativa durante o segundo salto, que é onde o atleta ele vai executar o movimento de aterrissagem no chão durante o segundo salto, e essa carga mecânica ela pode ser calculada com até 6 vezes o peso do próprio atleta, 6 vezes a massa corporal daquele atleta. Então, ou seja, a carga mecânica nas articulações da perna de apoio do segundo salto é muito grande. Outro detalhe importante no salto triplo é a ordem das pernas durante o salto, porque a mesma perna que executar o primeiro salto, ela irá executar o segundo salto. A troca de pernas vai acontecer apenas no terceiro salto. E essa ordem das pernas ela pode ser caracterizada apenas de duas maneiras. Perna direita, direita e esquerda, ou perna esquerda, esquerda e direita, como mostra essa imagem aqui embaixo, para vocês verem. Essa atleta aqui, ela realiza o primeiro salto com uma perna, e quando essa mesma perna toca o solo, que ela vai pegar impulsão para realizar o segundo salto. E aí aqui no terceiro salto, que ela vai fazer essa troca de pernas até ela chegar na fase de aterrissagem. Regras dos saltos horizontais. Então, dentro dos saltos horizontais, nós vamos ter algumas regras que vão ser comuns aos dois saltos. Lembrando que tem mais regras dentre essas provas, e eu recomendo que vocês procurem nas referências bibliográficas desta aula, que ela tem como referência as regras oficiais da Associação Internacional das Federações de Atletismo, com uma versão especial para o português Brasil, que aí ela está sendo disponibilizada pela Confederação Brasileira de Atletismo. Dando prosseguimento, cada atleta poderá executar 3 saltos, contabilizando o melhor salto. Então, ou seja, dentre as duas provas, tanto no salto em distância quanto no salto triplo, o atleta terá 3 chances de salto para fazer o melhor salto que ele conseguir. No caso de empate, será realizado o comparativo entre o segundo salto. Exemplo, vamos supor que um atleta saltou 9 metros, e aí ele empatou com um atleta que também saltou 9 metros. Lembrando que esses dois saltaram 9 metros no terceiro salto. Se eles empataram nessa marca, eles vão olhar o segundo salto. Se o atleta que saltou primeiro, ele fez, por exemplo, 8 metros e 90, e o segundo atleta aqui, nossa comparação, fez 8 metros e 91 centímetros, o segundo atleta vai ser
vencedor nesse critério de desempate por causa de 1 centímetro de diferença no segundo salto. Outra regra é realizar a fase de impulsão, de preferência sobre a tábua de impulsão. Então, aquela corrida de aproximação que o atleta vai fazer para que ele pegue o impulso, para chegar na tábua, para entrar na fase de impulsão, aconselha-se que ele pise em cima da tábua. Não pode pisar além do limite da tábua, que senão aquele salto é invalidado. E se pisar antes da tábua, o atleta ele perde alguns centímetros durante o salto dele, porque ele pulou de mais longe do que o permitido. Entenderam? Então, o importante é que o atleta realize o salto em cima, a fase da impulsão em cima da tábua de impulsão. À medida que acontecer, a medição vai acontecer a partir da tábua de impulsão até a marca mais próxima na areia. Aquele detalhe que eu falei anteriormente. O atleta ele tem que cair com os pés antes do restante do corpo. Porque, por exemplo, ele cai com os pés e alguma outra parte do corpo tocou antes dos pés, tipo a mão, por exemplo, a medição vai ser a partir daquela marca da mão que foi anterior à marca dos pés. Então, o menor espaço entre a areia e a tábua de impulsão. Algumas curiosidades sobre os saltos horizontais. Então, cada fase de salto possui um nome específico. Esse caso que faltou colocar ali é do salto triplo, tá bom? Então, as fases do salto triplo, elas possuem um nome específico para elas. Deixa eu voltar na imagem ali do salto triplo. Desculpa. Então, aqui, o primeiro salto, esse aqui, o número 1 aqui na imagem, ele é conhecido como rope. O segundo salto, que aqui está aqui pelo número 2, ele é chamado de step. E o terceiro salto, aqui no número 3, vai pegar essa impulsão aqui para fazer a aterrissagem, ele chama jump. Então, esses aqui são os nomes dos saltos durante a execução do salto triplo. E aqui o número 4 é a fase de aterrissagem. Voltando no slide. Aqui, a distância da tábua de aproximação possui distâncias diferentes até a caixa de areia para homens e para mulheres. O que isso quer dizer? E aqui embaixo nós temos aqui duas marcas da tábua de aproximação. As mulheres, que são essa tábua aqui onde eu estou circulando o cursor do mouse, ela possui 11 metros de distância até a caixa de areia, aqui onde está o cursor do mouse, cá no canto inferior direito. E a tábua de aproximação masculina, que é esse outro quadrado aqui onde o cursor do mouse está passando, tem a distância de 13 metros até a caixa de areia. Isso aqui tem uma observação importante, que o espaço para o atleta realizar a corrida, ele é reduzido com relação ao salto em distância que está aqui em cima. Onde que no salto em distância ele tem que correr e alcançar a maior velocidade possível para realizar esse salto em distância. E a tábua de aproximação no salto em distância, que é essa aqui, ela fica de 1 a 3 metros de distância da caixa de areia. Tá bom? Agora vamos abordar os saltos verticais. Salto em altura e o salto com vara. O salto em altura consiste em saltar a maior altura possível por cima de uma régua que recebe o nome de sarrafo, que é sustentada por 2 postes na posição vertical. E essa prova é um dos esportes, ele é um esporte olímpico desde os Jogos de Atenas de 1896.
O importante da diferenciação entre o salto e a altura e o salto com vara é que o salto em altura ele é executado sem o auxílio de nenhum outro instrumento para impulsão, como é o caso do salto com vara, que precisa de ter aquela vara para que o atleta pegue uma impulsão para passar por cima do sarrafo. Então, a dinâmica do salto com vara é a mesma dinâmica do salto em altura. E por causa do uso da vara, o salto com vara ele pode alcançar alturas superiores às alturas alcançadas com salto em altura. Então, as medições durante a prova têm parâmetros diferentes nesse caso. O salto em altura ele possui 3 técnicas distintas, que são o estilo tesoura, o estilo rolamento ventral e o estilo Fosbury Flop. Então vamos começar explicando o estilo tesoura. O estilo tesoura é essa primeira imagem aqui no canto superior direito da tela, onde que o cursor do mouse está passando. Essa imagem aqui está demonstrando que o atleta realizou a corrida, chegou de forma paralela ao sarrafo, que é essa linha que está passando aqui, e vai jogar a perna interna, que é essa perna clara, por cima do sarrafo primeiro. Ele vai fazer a elevação dessa perna, jogar ali por cima e em seguida vai passar a perna externa ao sarrafo por cima do mesmo. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro aqui nessa explicação. O outro... detalhe, voltando aqui no salto no estilo tesoura, ele é uma modalidade, é uma técnica ensinada para iniciantes no salto em altura. É comum, durante provas oficiais de atletismo, as pessoas verem os atletas executando esse tipo de salto durante o aquecimento. Tá? Então, essa técnica é utilizada durante aquecimento de atletas de alto nível e para iniciação de atletas na modalidade de salto em altura. O salto de rolamento ventral ou rolo ventral, ele consiste no atleta realizar a corrida, jogar a perna que vai paralela ao sarrafo por cima dele, do mesmo, e realizando um rolamento, espécie de rolamento, de forma que ele fique com o ventre em posição de decúbito ventral por cima do sarrafo, e realizando aquele rolamento aqui como mostra a figura e caindo. Então, o que caracteriza esse rolamento é a parte ventral, aqui onde o cursor do mouse está passando, por cima do sarrafo. Essa técnica aqui, ela praticamente entrou em desuso. É muito raro poder visualizar essa técnica aqui em competições ou até mesmo com atletas. E agora nós vamos para o estilo Fosbury Flop ou apenas estilo Flop. Vocês também podem encontrar apenas estilo Flop em algumas literaturas. Essa técnica aqui é a mais utilizada hoje em dia e todos os atletas de alto nível utilizam esta técnica aqui, porque ela foi apresentada no México em 1968 pelo atleta Dick Fosbury. Ele descobriu, durante alguma fase do treinamento dele, que esse tipo de salto fazia com que ele ampliasse alguns centímetros além dos outros saltos. Então, ou seja, conseguiu uma altura muito superior a esse salto, às técnicas anteriores. E esse salto aqui, ele consiste em fazer com que o atleta realize a corrida e na hora de fazer o salto, ele joga a parte dorsal do corpo por cima do sarrafo. Lembrando, não pode encostar no sarrafo, tá bom, gente? Ele faz esse movimento aqui,
fazendo a curvatura do corpo, como tá, mostra aqui o cursor do mouse está circulando a imagem, e vai cair com as costas no colchão de proteção. Esse aqui, entre todos os saltos, é o que tem um nível de dificuldade um pouco mais elevado, um pouco não, bem mais elevado que os anteriores. E como eu disse, apenas os atletas de alto nível, que os atletas de competição mesmo, que utilizam essa técnica aqui, que é o Fosbury Flop ou apenas Flop. Salto com vara. O salto com vara, como eu disse anteriormente, a dinâmica dele é a mesma dinâmica do salto em altura, porém o atleta terá o auxílio de uma vara que irá projetar, fazer um impulso para que o atleta projete seu corpo no ar, podendo ultrapassar o sarrafo que vai estar localizado numa altura superior ao sarrafo do salto em altura. Essa prova ela é dividida em 5 fases, que é a empunhadura, como a forma que se segura a vara, que eu vou deixar para demonstrar essa empunhadura durante as aulas práticas também, como que ela funciona. A corrida de aproximação, que é onde que o atleta vai pegar, realizar que a corrida para poder entrar na fase de encaixe, que seria a impulsão. Então, ou seja, preparação de encaixe da vara, que é um buraco, é um fosso ali sem água, onde que a vara será encaixada para que o atleta realize aquela propulsão para ele ultrapassar o sarrafo, entrar na fase de salto, para poder transpor o sarrafo. E finalizando com a queda, lembrando sempre que essas provas de salto verticais elas precisam de ter um colchão ou algum outro material de segurança para amortecer a queda desse atleta, tá bom? Aqui na imagem mostra exatamente as fases da execução do salto com vara. Então, ou seja, tem uma corrida com a vara numa angulação específica. Quando o atleta está chegando próximo ao sarrafo, essa vara será encaixada no fosso, de forma que a vara faça a impulsão do atleta de acordo com essa envergadura da vara. E aí o atleta, dependendo da técnica que ele for utilizar durante a técnica individual dele, baseada também em técnicas escritas, corroboradas por pares, e vai realizar o salto por cima do sarrafo, soltando a vara e ele indo cair. Como eu disse, essa queda normalmente é realizada de costas, tá? O amortecimento do colchão, utilizando o colchão para amortecimento e evitando possíveis lesões de outras articulações, como por exemplo membros inferiores, caso fosse cair de pé. Então, ou seja, caindo de costas minimiza os danos em decorrência da atividade. Uma curiosidade importante sobre o salto com vara é que no início da prova de salto com vara, as primeiras varas eram feitas de bambu e, de acordo com a evolução do esporte e dos avanços tecnológicos, descobertas de novos materiais, as varas passaram a ser encontradas confeccionadas em outros materiais, como alumínio, aço, e atualmente já são confeccionadas em fibra de carbono. E assim, as varas atuais, além da fibra de carbono, ela tem outras camadas de revestimento ali que eu não vou abordar agora para o vídeo não ficar maior do que ele já está. E o carbono é utilizado com a fibra de carbono, um dos motivos porque ela é bem leve e tem um alto grau de resistência e flexibilidade também. Regras para as provas de salto vertical. Essas aqui são algumas regras que são comuns aos dois tipos de salto. Lembrando que mais regras podem ser encontradas no livro oficial, na cartilha oficial de regras da Federação Internacional.
Então, no salto em altura, a impulsão deverá ser realizada com uma das pernas, um dos pés, tá bom, gente? Lembrando como mesma forma do salto dos saltos horizontais, a impulsão tem que ser realizada com apenas uma das pernas. Para ambas as provas, cada atleta terá direito de realizar 3 saltos, computando o melhor salto. Então, seja como nas outras provas apresentadas, os atletas vão realizar 3 saltos e pegar o melhor resultado. Em caso de empate, em ambas as provas será avaliado o segundo salto. Já no caso do salto com vara, é importante lembrar que outra parte que no salto com vara, quanto antes conseguir o salto mais alto, melhor. Por exemplo, vamos supor que os atletas empataram no terceiro salto. Porém, se um desses dois atletas tiver uma marca de altura melhor do que o atleta que empatou com ele no primeiro salto, esse atleta vai ser considerado vencedor entre esses dois. Tá? Porque, como eu disse, um salto com vara, quanto antes você pegar uma marca melhor para você, melhor para aquele atleta. O atleta poderá escolher a altura inicial para realizar o seu salto. Por exemplo, no salto em altura, vamos supor que o salto de corte estipulado pela competição seja de 2 metros. Aí, se eu como atleta, eu sei que eu consigo realizar um salto sem muito esforço de 2,30 m, por exemplo, eu posso pedir para o sarrafo ficar mais alto que 2 metros. Ele pode ir para 2,20 m, por exemplo. Tá bom? Então, esse é um dos motivos onde que o atleta pode escolher a altura do sarrafo. Se ele quiser pular na altura de corte da competição, ele pode fazer isso também, mas seria um gasto desnecessário de energia. Tá? Em ambas as provas é proibido derrubar o sarrafo durante o salto. Então, ou seja, o atleta pode encostar, pode balançar o sarrafo, mas ele não pode derrubá-lo. Caso o sarrafo seja derrubado, aquele salto não será computado e o atleta perde uma das chances dele. Então aqui são algumas das referências utilizadas para realizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, envie perguntas, tá bom? Via WhatsApp ou via comentário do YouTube mesmo, que assim que eu ver, eu dou retorno para vocês. Então, muito obrigado e boa noite para todos. E aí, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato do vídeo. E como eu disse antes, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, siga o canal nas redes sociais, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe comentários, sugestões de temas também, que isso enriquece o canal e o debate científico. E no vídeo dali da nossa aula, tem uma logomarca na abertura do vídeo, que ela é a RIME Comunicação, que é uma empresa de design gráfico da minha amiga Larissa, que é uma grande parceira aqui do canal. Inclusive foi ela que criou a logomarca do Império. Tá bom? Então aqui, gente, beijo para vocês e até a próxima!